São 5:30 da manhã, na zona norte do Rio de Janeiro. A escuridão ainda abraça as ruas quando Carolina Santos emerge de sua pequena casa na Vila da Penha. Aos 23 anos, ela carrega uma mochila simples nas costas, os cabelos castanhos presos em um coque prático que revela um rosto de traços delicados, mas marcado por uma determinação que vai muito além de sua idade. Suas roupas são simples, uma calça jeans limpa, uma blusa branca bem passada, tênis gastos, mas impecavelmente cuidados. O olhar cansado de Carolina contrasta com a esperança que teima em não morrer em sua expressão. Mesmo depois de 2 anos acordando neste mesmo horário, enfrentando a mesma jornada diária, há algo em seus olhos castanhos claros que não se apagou. Uma chama interior que a impulsiona para frente dia após dia. Ela caminha pelas ruas ainda desertas, onde apenas alguns trabalhadores como ela começam a se movimentar. Padeiros acendendo os fornos, faxineiras se dirigindo aos pontos de ônibus, seguranças terminando turnos noturnos. É o Brasil que trabalha na madrugada, invisível para muitos, essencial para todos. No ponto de ônibus, Carolina confere o relógio no celular antigo. 5:45. O ônibus 474 chegará em alguns minutos e então começará sua viagem de 1h30 até Ipanema. Uma jornada que a levará de um mundo a outro, de sua realidade simples para um universo de luxo, do qual ela é apenas uma peça funcional, quase invisível. O embarque é apressado, como sempre. O ônibus lotado recebe mais alguns passageiros que, como Carolina, iniciam cedo suas jornadas de trabalho. Ela consegue um lugar próximo à janela e observa a cidade despertar gradualmente. O suor começa a se formar em sua testa devido ao aperto e ao calor que já se faz sentir, mesmo na madrugada. A multidão ao redor sussurra conversas matinais, reclama do trânsito, comenta sobre o trabalho. Mas Carolina sorri quando o dia clareia. É um sorriso genuíno que brota de algum lugar profundo em seu peito. Talvez seja a visão do sol nascendo sobre as montanhas do Rio. Talvez seja a música que toca baixinho em seus fones de ouvido baratos. Ou, talvez, seja simplesmente a gratidão por ter mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade de sustentar sua família. Do outro lado da cidade, um corte seco nos leva para Ipanema. No 16º andar de um edifício luxuoso, Rodrigo Silva observa a mesma vista que contempla há anos, mas parece não enxergar beleza alguma. Aos 35 anos, ele é um homem bonito de uma forma clássica. Cabelos escuros, sempre bem cortados, olhos castanhos profundos, porte atlético mantido por uma academia particular. Veste um robe de seda escura sobre a pele bronzeada, pés descalços sobre o piso de mármore frio. Sua expressão melancólica contrasta drasticamente com o luxo que o cerca. O apartamento é um espetáculo de design e riqueza. Obras de arte modernas nas paredes, móveis assinados por designers internacionais, uma adega climatizada visível através de portas de vidro. Cada objeto ali vale mais do que Carolina ganha em um ano inteiro. Rodrigo segura uma xícara de café que esfria em suas mãos enquanto contempla o oceano através das janelas do chão ao teto. A praia de Ipanema se estende diante dele como um cartão postal, mas ele parece perdido em seus próprios vazios. Há algo em seus olhos que ecoa a solidão de quem tem tudo materialmente, mas carece de algo essencial que o dinheiro não pode comprar. O silêncio do apartamento é quebrado apenas pelo som discreto do ar-condicionado e pelo ruído distante do trânsito lá embaixo. É um silêncio caro, comprado com metros quadrados e isolamento acústico, mas que soa ensurdecedor para quem vive sozinho há tanto tempo. Rodrigo se afasta da janela e caminha pelos cômodos vazios. Cada ambiente é perfeitamente decorado, mas desprovido de vida. Não há fotografias familiares, não há objetos pessoais que contem histórias, não há marcas de uma vida realmente vivida.
tudo é belo, tudo é caro, tudo é vazio. Enquanto isso, Carolina finalmente chega ao seu destino. O ônibus para na esquina da rua onde fica o edifício e ela desce junto com outras trabalhadoras domésticas que se dirigem aos prédios luxuosos da região. Ela cumprimenta algumas conhecidas com acenos rápidos. São mulheres que, como ela, cruzam a cidade diariamente para cuidar das casas e famílias de outros. O porteiro do edifício a reconhece e acena com simpatia. Bom dia, Carolina. Bom dia, seu José. Ela responde com um sorriso genuíno, parando por alguns segundos para perguntar sobre a esposa dele, que estava com problemas de saúde. É essa capacidade de Carolina que a torna especial. Mesmo cansada, mesmo apressada, ela nunca se esquece de ser humana, de ver as pessoas ao redor não como obstáculos ou peças funcionais, mas como seres humanos com suas próprias histórias e necessidades. No elevador, Carolina confere sua aparência no espelho. Arruma uma mecha de cabelo que escapou do coque, verifica se a blusa está bem alinhada. Não é vaidade, é profissionalismo. Ela se orgulha de seu trabalho e faz questão de sempre estar impecável. O elevador para no 16º andar. Quando Carolina abre a porta do apartamento com sua chave, encontra Rodrigo ainda na sala, olhando pela janela. Ele se vira ao ouvi-la entrar, e por um momento algo muda em sua expressão. É sutil, quase imperceptível, mas está lá. Uma suavização no olhar, um relaxamento nos ombros. Bom dia, senhor Rodrigo, Carolina diz com sua voz suave, colocando a mochila no local de sempre. Bom dia, Carolina, ele responde. E há algo em sua voz também. Uma calidez que não estava lá momentos antes. Ela passa por ele em direção à cozinha, e Rodrigo permanece parado por alguns instantes, como se estivesse absorvendo sua presença. É como se, com a chegada dela, o apartamento ganhasse vida. Como se o vazio que o consumia momentos antes fosse preenchido por algo intangível, mas poderoso. Carolina amarra o avental e começa sua rotina. Prepara um café fresco, verifica a geladeira para planejar as refeições do dia, organiza os produtos de limpeza. Cada movimento é eficiente, mas também cuidadoso. Ela não apenas executa tarefas, ela cuida daquele espaço como se fosse sua própria casa. E enquanto trabalha, ela cantarola baixinho. É uma música simples, talvez algo que ouviu no rádio durante a viagem, mas que transforma a atmosfera do ambiente. Rodrigo, ainda na sala, fecha os olhos por um momento e apenas escuta. Quando foi a última vez que houve música naquele apartamento? Quando foi a última vez que houve vida ali? Carolina aparece na porta da sala com uma xícara de café fumegante. O senhor não tomou o café. Ela observa com suavidade, sem julgamento, apenas com cuidado. Rodrigo olha para a xícara fria em suas mãos e depois para ela. Obrigado, ele diz, pegando a xícara nova. Por um momento, seus dedos se tocam e ambos sentem uma eletricidade sutil, quase imperceptível. Posso preparar seu café da manhã? Carolina pergunta. Ou o senhor prefere sair para comer? Fica. Rodrigo responde rapidamente, talvez rápido demais. Quer dizer, se não for incômodo. Carolina sorri. Aquele sorriso que ilumina não apenas seu rosto, mas todo o ambiente ao redor. Claro que não é incômodo. É para isso que eu estou aqui. Mas ambos sabem que não é bem assim. Que há algo mais acontecendo entre eles, algo que vai além da relação profissional padrão. Algo que nenhum dos dois ainda tem coragem de nomear. Enquanto Carolina retorna à cozinha para preparar o café da manhã, Rodrigo se senta pela primeira vez desde que acordou. O apartamento não parece mais tão vazio. O silêncio não parece mais tão ensurdecedor. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sente em casa. E na cozinha, enquanto prepara ovos mexidos e fatias de pão torrado, Carolina também sente algo diferente. Uma sensação de pertencimento que vai muito além do trabalho.
como se aquele lugar, aquelas manhãs, aqueles momentos roubados de conversa casual fossem mais importantes do que ela ousava admitir. Do lado de fora, o Rio de Janeiro desperta completamente. O trânsito se intensifica, as praias começam a receber os primeiros banhistas, a cidade pulsa com vida. Mas no 16º andar daquele edifício em Ipanema, dois mundos diferentes começam, sem que eles percebam, a se aproximar. Dois corações que, por circunstâncias sociais e econômicas, jamais deveriam se encontrar, começam a criar uma conexão que mudará para sempre suas vidas. A primeira semente do amor já foi plantada. Agora, resta saber se ela terá força suficiente para crescer e florescer, desafiando todas as convenções e obstáculos que se colocarão em seu caminho. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A rotina estabelecida entre Rodrigo e Carolina criou uma dança silenciosa de olhares, gestos e palavras não ditas. Cada manhã trazia a mesma cena. Ela chegando pontualmente às 7 horas, ele esperando discretamente na sala para vê-la entrar. Carolina Santos havia se tornado mais do que uma funcionária naquela casa. Ela era a razão pela qual Rodrigo acordava mais cedo, a explicação para seus sorrisos espontâneos, o motivo pelo qual o apartamento finalmente parecia um lar. E embora nenhum dos dois admitisse, ambos sabiam que algo especial estava florescendo entre aquelas paredes de vidro e mármore. Carolina nascera na Vila da Penha, filha de uma costureira e de um mecânico que morrera quando ela tinha apenas 15 anos. A morte do pai havia forçado a família a se reorganizar rapidamente. Sua mãe, Conceição, uma mulher forte de 52 anos, assumiu sozinha as responsabilidades da casa. Tinha ainda um filho mais novo, Gabriel, de 16 anos, que sonhava em cursar engenharia, mas sabia que precisaria trabalhar para ajudar a sustentar a família. A casa onde Carolina cresceu era pequena, mas repleta de amor. 2 quartos, uma sala que servia também como copa, uma cozinha minúscula e um quintal onde sua mãe cultivava temperos e algumas flores. As paredes eram cobertas por fotografias da família. Aniversários, formaturas, momentos simples, mas preciosos. Não havia luxo, mas havia algo que o dinheiro não compra: união. Desde adolescente, Carolina trabalhava. Começou vendendo doces na escola. Depois foi babá dos filhos de vizinhos, até conseguir seu primeiro emprego como faxineira em um escritório no centro da cidade. Cada centavo que ganhava era dividido entre os gastos da casa e uma pequena poupança que mantinha para emergências. Quando completou 21 anos, através de uma indicação da patroa anterior, conseguiu o emprego na casa de Margarete Silva. O salário era melhor, o trabalho mais digno, e a localização, embora distante, oferecia uma estabilidade que ela nunca havia experimentado antes. Margarete Silva era uma mulher de 63 anos, viúva há 5 anos, que havia dedicado sua vida a manter o padrão social da família. Nascida em uma família tradicional do Rio de Janeiro, casara-se aos 22 anos com Eduardo Silva, um empresário do setor de construção civil que construiu um pequeno império imobiliário na zona sul da cidade. O casamento havia sido mais um acordo social do que uma união por amor. Eduardo era 16 anos mais velho, já estabelecido financeiramente, e Margarete era uma jovem de boa família que precisava de um marido respeitável. Eles viveram uma vida confortável, mas distante. Ele cuidava dos negócios, ela cuidava das aparências. Rodrigo fora o único filho do casal, nascido após 5 anos de tentativas e tratamentos médicos caros. Eduardo queria um herdeiro para seus negócios, e Margarete queria alguém para amar verdadeiramente. O menino cresceu cercado de privilégios, mas também de expectativas enormes. Desde pequeno, Rodrigo sabia que seria empresário.
Não havia opções de carreira para ele, apenas a obrigação de continuar o legado paterno. Estudou nos melhores colégios do Rio, formou-se em administração na PUC, fez MBA nos Estados Unidos. Aos 28 anos, quando Eduardo morreu de um infarto fulminante, Rodrigo assumiu os negócios da família. 7 anos se passaram desde então. 7 anos em que ele havia provado ser um administrador competente, expandindo os negócios e aumentando o patrimônio familiar. Mas também 7 anos em que havia se tornado progressivamente mais solitário e melancólico. O apartamento em Ipanema era um reflexo perfeito de sua vida. Belo, caro, mas vazio. 3 suítes, sendo que apenas uma era usada. Uma sala imensa com pé direito duplo, cozinha gourmet que raramente via ação culinária, varanda com vista para o mar. 400 metros quadrados de solidão decorada por um arquiteto renomado. Rodrigo havia tido alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas todos se revelaram superficiais. Mulheres atraídas pelo seu dinheiro e status, interessadas em casamentos que fossem mais contratos sociais do que uniões de amor. Ele aprendeu a desconfiar das intenções alheias, a se proteger atrás de uma cortina de formalidade e distanciamento. Até Carolina chegar. A primeira coisa que o impressionou nela não foi sua beleza, embora ela fosse realmente linda, com aqueles olhos castanhos expressivos e o sorriso que iluminava qualquer ambiente. O que o tocou profundamente foi sua autenticidade. Carolina não fingia ser alguém que não era. Não tentava impressionar ou agradar através de artifícios. Ela simplesmente era. Nos primeiros meses, Rodrigo mal conversava com ela. Saía cedo para o escritório e voltava tarde, encontrando a casa sempre impecável, a geladeira organizada, uma refeição pronta na geladeira com um bilhete explicando como aquecer. Pequenos gestos de cuidado que ele havia esquecido que existiam. Mas, gradualmente, ele começou a modificar sua rotina. Primeiro, passou a tomar café da manhã em casa, em vez de comprar na padaria perto do escritório. Carolina preparava um café perfeito, não muito forte, não muito fraco, exatamente do jeito que ele gostava, embora nunca tivesse dito qual era sua preferência. Como você descobriu? Ele perguntou certa manhã, observando-a servir o café. Observando. Ela respondeu simplesmente com um sorriso. O senhor sempre fazia uma careta quando o café estava muito forte e suspirava quando estava muito fraco. Então fui ajustando até acertar. Era esse tipo de atenção aos detalhes que começou a desarmar as defesas de Rodrigo. Carolina não apenas trabalhava ali, ela cuidava. E não por obrigação, mas por natureza. Era genuinamente preocupada com o bem-estar dele, sem segundas intenções. Depois, ele começou a chegar mais cedo em casa. Inventava desculpas, uma ligação importante que poderia fazer de casa, documentos que havia esquecido, dor de cabeça que melhoraria com descanso. Na verdade, queria estar perto dela. Queria ouvir sua voz melodiosa enquanto ela cantarolava, trabalhando. Queria ver seus gestos delicados enquanto arrumava a casa. Queria simplesmente estar no mesmo ambiente que ela. Carolina também começou a perceber as mudanças. Rodrigo, que antes era apenas uma presença distante na casa onde trabalhava, transformara-se gradualmente em uma pessoa real, com gostos, preferências e necessidades. Ela notava quando ele estava preocupado, quando havia dormido mal, quando estava feliz com algum sucesso no trabalho. E, sem perceber, ela também começou a modificar sua rotina. Passou a preparar lanches da tarde especiais quando notava que ele estava estressado. Deixava flores frescas na sala quando percebia que ele estava melancólico. Preparava seus pratos favoritos nos dias em que intuía que ele precisava de um pouco de conforto. Você não precisa fazer tudo isso, Rodrigo disse certa tarde, encontrando-a preparando um bolo de chocolate na cozinha. Eu sei, Carolina respondeu, não parando de trabalhar.
mas eu quero fazer. Foi nesse momento que ambos perceberam que algo havia mudado. Que a relação entre eles havia ultrapassado os limites profissionais e se transformado em algo mais profundo, mais íntimo, mais perigoso. As semanas seguintes foram de uma tensão crescente. Eles se encontravam de manhã e havia uma eletricidade no ar. Suas mãos se tocavam acidentalmente quando ela lhe entregava o café, e ambos sentiam um arrepio percorrer seus corpos. Seus olhares se cruzavam através do apartamento e conversas silenciosas aconteciam sem que uma palavra fosse dita. Rodrigo começou a se questionar sobre suas escolhas de vida. Pela primeira vez, olhava ao redor de seu apartamento luxuoso e se perguntava se aquilo realmente o fazia feliz. O dinheiro, o status, o respeito social, tudo isso parecia vazio, comparado à sensação de bem-estar que sentia quando Carolina estava por perto. Carolina também lutava com sentimentos conflitantes. Rodrigo era gentil com ela, respeitoso, diferente de qualquer patrão que havia tido antes. Mas ele também era um mundo completamente diferente do seu, um mundo ao qual ela nunca poderia pertencer verdadeiramente. Uma tarde chuvosa de quinta-feira mudou tudo. Carolina estava na cozinha, preparando um ensopado para o jantar. A chuva batia forte contra as janelas, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Ela cantarolava baixinho uma música que havia ouvido no rádio durante a viagem de ônibus, completamente absorta em seu trabalho. Rodrigo chegou mais cedo do que o habitual, ensopado pela chuva e visivelmente irritado. Havia tido uma reunião difícil com investidores, alguns problemas no canteiro de obras e o trânsito caótico havia piorado seu humor. "Boa tarde." Carolina o cumprimentou, notando imediatamente seu estado. "Vou buscar uma toalha para o senhor." "Não precisa," ele respondeu secamente, mas ela já havia saído da cozinha. Quando Carolina retornou com uma toalha felpuda, encontrou Rodrigo parado na sala, gotas de chuva escorrendo pelos seus cabelos escuros, o terno caro grudado no corpo. Ele parecia perdido, quase vulnerável. "Aconteceu alguma coisa?" ela perguntou suavemente, oferecendo a toalha. Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou. Viu a preocupação genuína em seus olhos, a delicadeza em seus gestos, a naturalidade com que ela se importava com ele. E algo dentro dele se quebrou. "Por que você se importa?" A pergunta saiu mais brusca do que ele pretendia. Carolina o encarou sem se intimidar. "Por que eu não me importaria? Você trabalha aqui, eu pago seu salário. Isso não significa que você precisa se preocupar comigo como pessoa." "Eu não me preocupo porque você me paga," Carolina disse suavemente. "Eu me preocupo porque você é uma pessoa boa que merece que alguém se preocupe com você." A simplicidade e a sinceridade da resposta desarmaram completamente as defesas de Rodrigo. Ninguém nunca havia se importado com ele sem querer algo em troca. Ninguém nunca havia se preocupado com seu bem-estar simplesmente porque ele era humano e merecia cuidado. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro. Carolina não recuou. Seus olhares se encontraram e se mantiveram, uma conversa inteira acontecendo sem palavras. Rodrigo ergueu a mão lentamente, como se quisesse tocar o rosto dela, mas parou a meio caminho. "Carolina!" Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. "Eu sei," ela sussurrou. "Eu também sinto." Foi Carolina quem fechou a distância entre eles. Deu um pequeno passo à frente e Rodrigo soube que não havia mais volta. Suas mãos finalmente encontraram o rosto dela e ele a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando a realidade daquele momento. Mas rapidamente se intensificou, carregado de meses de tensão reprimida, de olhares roubados, de sentimentos negados. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. A realidade do que havia acontecido começou a se instalar. Carolina levou a mão aos lábios, como se quisesse preservar a sensação do beijo.
Rodrigo passou as mãos pelos cabelos molhados, tentando processar o que havia feito. Isso não pode acontecer, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Eu sei, Carolina respondeu, mas não havia arrependimento em sua voz. É complicado demais, somos muito diferentes. Eu sei. Minha mãe, a sociedade, as pessoas vão falar. Eu sei. Carolina repetiu pela terceira vez, mas desta vez se aproximou dele novamente. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Rodrigo a olhou nos olhos e viu ali uma coragem que ele não tinha certeza de possuir. Carolina não estava se iludindo sobre as dificuldades que enfrentariam. Ela sabia perfeitamente bem que um relacionamento entre eles seria problemático, julgado, criticado, mas mesmo assim ela estava disposta a tentar. E o que você sente por mim? Ele perguntou, precisando ouvir as palavras. Eu te amo. Carolina disse simplesmente, sem hesitação, sem rodeios. Sei que é loucura, sei que pode dar errado, sei que vai ser difícil, mas eu te amo. As palavras ecoaram pelo apartamento como uma confissão libertadora. Rodrigo sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Por meses, ele havia lutado contra seus sentimentos, tentado convencer a si mesmo de que era apenas admiração, gratidão, atração física. Mas naquele momento, com Carolina ali na sua frente, corajosa e vulnerável ao mesmo tempo, ele soube que também não podia mais negar. Eu também te amo, ele disse, e as palavras saíram mais facilmente do que ele esperava. Eu te amo de uma forma que não sabia ser possível. Eles se beijaram novamente, desta vez sem hesitação, sem medo. Era um beijo de promessa, de aceitação, de rendição completa aos sentimentos que haviam crescido entre eles. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, lavando a cidade e criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento de transformação. Dentro do apartamento, dois corações finalmente se encontraram, prontos para enfrentar juntos qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. Mas eles não faziam ideia de que a maior tempestade de suas vidas estava prestes a começar. Os 2 meses seguintes ao primeiro beijo foram os mais intensos da vida de Carolina e Rodrigo. O que havia começado como uma confissão tímida transformara-se em um relacionamento secreto, vivido nas entrelinhas do cotidiano, nos momentos roubados entre as obrigações profissionais e sociais de cada um. O apartamento em Ipanema tornou-se o cenário de um amor clandestino, mas verdadeiro. Cada cômodo guardava memórias preciosas. A cozinha onde compartilhavam café da manhã prolongado aos finais de semana, quando Margarete viajava. A varanda onde assistiam ao pôr do sol abraçados quando ele chegava mais cedo do trabalho. A sala onde dançavam baixinho, ao som de música suave que Carolina colocava no rádio antigo. Carolina nunca havia experimentado um amor assim. Sua vida romântica anterior havia sido limitada a alguns namoros adolescentes e um relacionamento mais sério aos 20 anos com um rapaz da vizinhança que terminara quando ele se mudou para São Paulo em busca de trabalho. Rodrigo era diferente de qualquer homem que ela havia conhecido, não apenas pela diferença social e econômica, mas pela forma como a tratava, com respeito genuíno, admiração e um carinho que ia muito além da paixão física. Rodrigo descobriu em Carolina não apenas uma mulher para amar, mas uma companheira verdadeira. Ela o ouvia falar sobre os problemas do trabalho sem julgamento, oferecia conselhos simples, mas sábios, e tinha uma forma única de fazê-lo rir, mesmo nos dias mais difíceis. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia completo. Mas o segredo pesava sobre ambos. Carolina começou a inventar desculpas em casa para explicar por que às vezes chegava mais tarde. Dizia à mãe que havia extra-trabalho, que precisava ajudar com tarefas especiais. Conceição, sempre atenta, percebia que a filha estava diferente, mais feliz, mais radiante, mas também mais misteriosa.
Você está namorando? Perguntou Conceição certa noite, enquanto jantavam na pequena cozinha da casa na Vila da Penha. Carolina quase engasgou com a comida. Por que você acha isso, mãe? Você está brilhando e chega em casa cantarolando. Quando uma mulher cantarola sem motivo, é porque tem um homem no coração. Gabriel, que estava concentrado nos estudos na mesa da sala, ergueu a cabeça. A Carol está namorando? Com quem? Eu não estou namorando ninguém. Carolina mentiu, sentindo o peso da mentira no peito. Era a primeira vez que mentia para a mãe sobre algo importante, e isso a incomodava profundamente. Conceição a observou com os olhos experientes de quem criou uma filha sozinha. Conhecia Carolina melhor do que ninguém e sabia que ela estava omitindo alguma coisa, mas decidiu não insistir, confiando que a filha falaria quando se sentisse pronta. Do outro lado da cidade, Rodrigo também lidava com suas próprias pressões. Margarete havia notado mudanças sutis no comportamento do filho. Ele sorria mais, parecia menos tenso, e algumas vezes ela o flagrava olhando para o nada com uma expressão sonhadora que não combinava com sua personalidade habitualmente séria. Você está diferente, comentou Margarete durante um almoço no Copacabana Palace, onde se encontravam uma vez por semana para discutir os negócios da família. Como assim diferente? Rodrigo perguntou, cortando o salmão grelhado sem prestar muita atenção à conversa. Mais leve, menos preocupado. Até seu pai ficava assim quando estava apaixonado por alguma mulher. A menção ao pai e a palavra apaixonado fizeram Rodrigo erguer a cabeça bruscamente. Não sei do que você está falando, mãe. Estou falando que conheço meu filho há 35 anos, Rodrigo. E nos últimos 2 meses você tem o comportamento clássico de um homem apaixonado. Margarete apoiou os cotovelos na mesa, estudando o rosto dele atentamente. Quem é ela? Não há nenhuma ela, mãe. Talvez eu esteja apenas mais satisfeito com os rumos da empresa. Margarete sorriu de forma não muito convincente. Bem, seja lá o que for, espero que você mantenha a cabeça no lugar. Temos o projeto do empreendimento em Barra da Tijuca para finalizar, e não podemos nos dar ao luxo de distrações. Rodrigo apenas assentiu, mas por dentro sentia uma crescente irritação com o controle que a mãe tentava exercer sobre sua vida. Aos 35 anos, ele era um homem adulto e bem-sucedido, mas Margarete ainda o tratava como se fosse um adolescente irresponsável. Enquanto isso, a relação entre Carolina e Rodrigo se aprofundava dia após dia. Eles haviam encontrado um ritmo próprio. Manhãs cheias de olhares cúmplices, enquanto ela trabalhava e ele tomava café, tardes de conversas profundas quando ele chegava do escritório, noites de abraços discretos quando tinham certeza de que estavam sozinhos. Um sábado à tarde, enquanto Carolina limpava os quadros da sala, Rodrigo a observava do sofá, fingindo ler um relatório financeiro. Ela havia prendido os cabelos em um coque alto, revelando o pescoço delicado, e usava uma blusa amarela que realçava o tom dourado de sua pele. Você está me observando? Carolina disse sem se virar, um sorriso brincalhão na voz. Estou analisando a qualidade do seu trabalho. Rodrigo respondeu, também sorrindo. Ah, é? E que nota você me daria? 10, ele disse, levantando-se e caminhando até ela. Sempre 10. Carolina se virou para encará-lo, e Rodrigo viu que ela havia ficado corada. Mesmo depois de 2 meses juntos, ela ainda se emocionava com seus elogios, e isso o tocava profundamente. Rodrigo, ela começou, mas ele a interrompeu com um beijo suave. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Cada dia mais. Eu também te amo, Carolina respondeu, apoiando as mãos no peito dele. Mas às vezes eu tenho medo. Medo de quê? De que isso seja apenas um sonho. De que uma hora eu acorde e descobra que nada disso é real. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos.
É real, Carolina. O que sentimos um pelo outro é a coisa mais real da minha vida. Eles ficaram assim por alguns minutos, apenas se olhando, se perdendo nos olhos um do outro. Era nesses momentos que Carolina esquecia completamente das diferenças sociais entre eles, das complicações que seu relacionamento poderia causar. Existiam apenas eles dois e o amor que crescia a cada dia. E se sua mãe descobrir? Carolina perguntou, verbalizando o medo que os dois carregavam. Nós vamos lidar com isso quando acontecer, Rodrigo respondeu, embora também sentisse um frio na barriga ao pensar na reação de Margarete. Ela vai me odiar. Ela não te conhece. Se conhecesse, seria impossível não te amar. Carolina sorriu, mas no fundo sabia que não seria tão simples assim. Margarete Silva havia criado o filho para se casar com uma mulher de sua classe social, alguém que pudesse contribuir para o prestígio da família. Carolina sabia que, aos olhos da sociedade, ela seria vista apenas como uma caça-fortuna interesseira. As semanas passaram em uma mistura de felicidade intensa e apreensão constante. Carolina e Rodrigo viviam seu amor nas sombras, sempre alertas para não serem descobertos. Quando Margarete aparecia no apartamento sem avisar, o que acontecia com frequência, eles tinham que rapidamente voltar aos papéis de patrão e empregada. Foi durante uma dessas visitas inesperadas que quase foram pegos. Era uma terça-feira à tarde, quando Margarete chegou ao apartamento, usando sua chave reserva. Carolina e Rodrigo estavam na cozinha, ela preparando um lanche, e ele a abraçando por trás, sussurrando algo que a fazia rir baixinho. O som da porta se abrindo os fez se separar instantaneamente. Rodrigo se afastou e pegou um copo d'água, tentando parecer natural, enquanto Carolina voltou rapidamente às suas tarefas. Boa tarde, dona Margarete. Carolina cumprimentou, sem conseguir disfarçar completamente o nervosismo na voz. Boa tarde, Margarete respondeu secamente, observando a cena com olhos suspeitos. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia identificar completamente. Oi, mãe, não sabia que você viria hoje, Rodrigo disse, tentando soar casual. Vim trazer os documentos do novo projeto. Estavam na minha mesa desde ontem. Margarete continuou olhando de um para o outro. Vocês estavam conversando sobre alguma coisa? Carolina estava me contando sobre o problema no chuveiro da suíte de hóspedes. Rodrigo mentiu rapidamente. Precisa chamar um encanador. Ah, sim, Carolina concordou, agradecendo mentalmente a rapidez de raciocínio de Rodrigo. A água está saindo com pouca pressão. Margarete assentiu, mas não parecia completamente convencida. Ficou mais alguns minutos no apartamento, observando os dois discretamente, antes de se despedir e ir embora. Depois que ela saiu, Carolina e Rodrigo se entreolharam, ambos conscientes de como haviam sido imprudentes. Quase nos viu, Carolina disse, levando a mão ao peito para acalmar o coração disparado. Temos que ter mais cuidado, Rodrigo concordou. Minha mãe não é boba. Se desconfiar de alguma coisa, vai investigar até descobrir a verdade. Aquele susto os fez redobrar a atenção, mas também intensificou seus sentimentos. A sensação de perigo constante, de estarem vivendo algo proibido, tornava cada momento juntos ainda mais precioso. Foi nessa época que Carolina começou a sentir os primeiros sintomas. Inicialmente, pensou que fosse cansaço do trabalho. Acordava de manhã com uma sensação estranha no estômago, uma leve náusea que passava depois que tomava o café da manhã. Atribuiu à ansiedade de manter o relacionamento em segredo, ao estresse de mentir constantemente para a mãe. Mas quando a menstruação atrasou, uma suspeita começou a se formar em sua mente. Carolina sempre foi muito regular. Desde a adolescência, podia prever exatamente o dia em que sua menstruação chegaria. Quando o atraso passou de uma semana, ela começou a se preocupar seriamente. Durante 3 dias, ela carregou essa preocupação sozinha, sem coragem de compartilhar nem mesmo com Rodrigo.
Observava-se no espelho, procurando sinais, prestava atenção em cada sensação do seu corpo. As náuseas matinais continuavam, e ela notou que seus seios estavam ligeiramente mais sensíveis. Na quinta-feira seguinte, Carolina saiu do trabalho mais cedo, inventando uma desculpa de consulta médica, e foi a uma farmácia longe de casa e do trabalho. Comprou um teste de gravidez, as mãos tremendo enquanto pagava. Em casa, trancou-se no banheiro e fez o teste com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que a mãe e Gabriel poderiam ouvir do lado de fora. 2 linhas azuis aparecem no visor. Carolina sentou-se na tampa do vaso sanitário, olhando fixamente para o teste em suas mãos. Grávida. Ela estava grávida de Rodrigo. Uma mistura de emoções contraditórias a invadiu. Felicidade, porque carregaria o filho do homem que amava. Medo, porque não sabia como ele reagiria à notícia. Pavor, porque sabia que uma gravidez tornaria impossível manter o relacionamento em segredo. Ela ficou ali por longos minutos, tentando processar a informação, tentando imaginar como contar para Rodrigo, como contar para a mãe, como lidar com a reação de Margarete quando descobrisse. Uma batida na porta a trouxe de volta à realidade. Carol, você está bem aí dentro? Era a voz de Conceição. Estou sim, mãe. Já vou sair. Carolina respondeu, tentando controlar a voz. Ela escondeu o teste no fundo da lixeira, lavou o rosto e saiu do banheiro tentando parecer normal. Mas Conceição, com seu instinto maternal aguçado, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Você está pálida, observou a mãe. Quer que eu prepare um chá? Não precisa, mãe, estou só um pouco cansada. Mas durante o jantar, Carolina mal conseguiu comer. Sua mente estava em outro lugar, imaginando cenários, tentando encontrar a melhor forma de contar a notícia para Rodrigo. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno quarto que dividia com as lembranças da infância, Carolina colocou a mão sobre a barriga ainda lisa. Ali dentro, crescia um bebê, o filho dela e de Rodrigo. Uma nova vida que mudaria para sempre o curso de suas existências. Ela sabia que não seria fácil, sabia que enfrentariam julgamentos, críticas, obstáculos quase intransponíveis. Mas também sabia, com a certeza que só o amor verdadeiro pode dar, que queria aquele bebê. Queria construir uma família com Rodrigo, independentemente das dificuldades que isso trouxesse. No dia seguinte, Carolina chegou ao apartamento em Ipanema com uma determinação que não sentia há dias. Encontrou Rodrigo na varanda, tomando café enquanto lia jornais online no tablet. Bom dia, ela disse, e algo em sua voz o fez olhar para ela com atenção. Bom dia, você está bem? Parece diferente. Carolina respirou fundo. Era chegada a hora da verdade. Rodrigo, preciso te contar uma coisa. Ele imediatamente guardou o tablet e se levantou, percebendo a seriedade no tom dela. O que aconteceu? Carolina o olhou nos olhos, vendo ali o amor, a confiança, o carinho que havia crescido entre eles ao longo daqueles meses. E então, com uma coragem que ela não sabia possuir, disse as palavras que mudariam suas vidas para sempre. Estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rodrigo ficou parado, processando a informação, seus olhos indo do rosto dela para a barriga, ainda imperceptível, depois voltando para seus olhos. Tem certeza? Ele perguntou finalmente. Fiz o teste ontem. Tem certeza? Rodrigo deu alguns passos, passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Carolina observava cada movimento dele, cada expressão, tentando decifrar o que ele estava sentindo. Quando ele finalmente se virou para ela novamente, havia lágrimas em seus olhos. Um bebê, ele disse, a voz embargada. Nosso bebê. Carolina assentiu, seus próprios olhos se enchendo de lágrimas. Rodrigo caminhou até ela e a abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos.
Eu te amo, ele sussurrou. Amo vocês dois. E naquele momento, ali na varanda com vista para o mar de Ipanema, abraçado e sob o sol da manhã carioca, Carolina soube que não importava o que viesse pela frente. Eles enfrentariam juntos. Eles eram uma família agora. Mas do outro lado da cidade, em seu apartamento na Barra da Tijuca, Margarete Silva acordava com um pressentimento estranho. Algo estava acontecendo na vida de seu filho, algo que ela ainda não havia descoberto, e ela estava determinada a descobrir o que era. A tempestade estava prestes a começar. As 3 semanas seguintes ao anúncio da gravidez foram uma montanha-russa emocional para Carolina e Rodrigo. A alegria inicial de saber que teriam um filho se misturava com a crescente apreensão sobre como lidar com a situação. A barriga de Carolina ainda não mostrava sinais visíveis da gravidez, mas os sintomas se intensificaram. As náuseas matinais se tornaram mais frequentes e ela precisava fazer um esforço considerável para não demonstrar seu mal-estar durante o trabalho. Rodrigo transformou-se da noite para o dia. O empresário calculista e distante deu lugar a um homem atencioso e protetor. Ele pesquisava obsessivamente sobre gravidez na internet, comprava vitaminas específicas para gestantes sem que Carolina pedisse e até mesmo contratou discretamente um plano de saúde particular para ela, inventando que era um benefício adicional para funcionários dedicados. Você não precisava fazer isso, Carolina disse quando ele lhe entregou o cartão do convênio médico. Quero que você e nosso filho tenham o melhor cuidado possível. Rodrigo respondeu, beijando sua testa. Você já marcou consulta com um obstetra? Carolina balançou a cabeça negativamente. Ainda não tive coragem. É que, quando eu marcar a consulta, tudo isso vai se tornar mais real, sabe? Já é real, meu amor. E quanto antes você começar o pré-natal, melhor para vocês dois. Naquela mesma tarde, Rodrigo insistiu que ela marcasse uma consulta. Carolina ligou para uma clínica em Copacabana, escolhida estrategicamente por ficar em uma região onde seria improvável encontrar conhecidos de sua família ou de Margarete. A consulta foi marcada para a sexta-feira seguinte. Carolina inventou uma desculpa para sair mais cedo do trabalho e Rodrigo cancelou uma reunião importante para acompanhá-la. Disse-no. Roberto Mendes era um obstetra experiente, na casa dos 50 anos, com uma maneira tranquila de falar que imediatamente tranquilizou Carolina. Depois dos exames iniciais e da ultrassonografia, ele confirmou o que eles já sabiam. Carolina estava grávida de aproximadamente 6 semanas. Está tudo perfeitamente normal, o médico disse, mostrando a imagem na tela do ultrassom. Vejam aqui, esse pequeno ponto é o coração do bebê batendo. Carolina apertou a mão de Rodrigo com força, os olhos cheios de lágrimas, ao ver pela primeira vez a imagem de seu filho. Rodrigo estava visivelmente emocionado, observando a tela como se fosse a coisa mais extraordinária que já havia visto na vida. Quando será o nascimento? Rodrigo perguntou. Se tudo correr bem, o bebê deve nascer no final de abril ou início de maio. Dr. Roberto respondeu, fazendo alguns cálculos. Vocês já pensaram em contar para as famílias? A pergunta caiu como um peso sobre o casal. Carolina e Rodrigo se entreolharam, e o médico percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Vamos pensar sobre isso, Carolina disse diplomaticamente. Na saída da clínica, eles caminharam em silêncio por algumas quadras. O peso da situação estava se tornando cada vez mais real. Em 5 meses, teriam um bebê. E até lá, precisariam encontrar uma forma de lidar com as inevitáveis reações de suas famílias. Vou ter que contar para minha mãe, Carolina disse finalmente. E eu vou ter que contar para a minha, Rodrigo respondeu, embora a ideia o enchesse de pavor. Como você acha que ela vai reagir? Rodrigo parou de caminhar e olhou para Carolina. Honestamente?
Acho que ela vai tentar nos separar. Vai fazer tudo ao seu alcance para impedir que fiquemos juntos. E se ela conseguir? Não vai conseguir, Rodrigo disse com firmeza. Não vou deixar ninguém nos separar, Carolina. Nem minha mãe, nem a sociedade, nem ninguém. Nós vamos formar nossa família, custe o que custar. A determinação na voz dele tranquilizou Carolina, mas ela sabia que seria mais fácil falar do que fazer. Enquanto isso, Margarete Silva intensificava suas suspeitas. Nas últimas semanas, havia notado mudanças ainda mais evidentes no comportamento de Rodrigo. Ele parecia mais feliz, mais leve, mas também mais secretivo. Cancelara alguns compromissos sociais importantes, alegando excesso de trabalho, mas ela havia ligado para o escritório e descoberto que ele saíra mais cedo em várias ocasiões. Além disso, havia algo diferente na dinâmica entre Rodrigo e Carolina quando ela os via juntos. Uma familiaridade sutil, olhares que duravam um segundo a mais do que o apropriado, uma tensão no ar que ela não conseguia ignorar. Margarete não era uma mulher que deixava dúvidas sem resposta. Decidiu investigar pessoalmente. Na terça-feira seguinte, ela contratou um detetive particular. Sabia que parecia excessivo, mas preferia descobrir a verdade, mesmo que fosse desagradável, a ficar na incerteza. O detetive, um homem discreto chamado Carlos Andrade, tinha anos de experiência em investigações matrimoniais e familiares. Margarete lhe deu todas as informações que tinha. Os horários de trabalho de Carolina, o endereço do apartamento em Ipanema, a rotina de Rodrigo. Quero saber se meu filho está se envolvendo com a funcionária da casa, ela disse diretamente. E se estiver, preciso de provas. Carlos Andrade assentiu profissionalmente. Entendo perfeitamente, dona Margarete. Em quanto tempo a senhora precisa das informações? O mais rápido possível. 2 semanas de vigilância discreta foram suficientes para Carlos obter as informações que Margarete queria. Fotografias de Rodrigo e Carolina se beijando na varanda do apartamento. Imagens deles caminhando de mãos dadas pelas ruas de Ipanema. Registros de entrada e saída da clínica médica. Quando Carlos entregou o relatório a Margarete, ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As fotos confirmavam seus piores temores. Seu filho, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro, estava tendo um caso com a empregada doméstica. Mas a informação que mais a chocou estava no final do relatório. Registros da clínica obstétrica, obtidos através de contatos na área da saúde, indicavam que Carolina havia feito consultas de pré-natal. Meu Deus! Margarete sussurrou, deixando as fotos caírem sobre a mesa. Ela está grávida. A descoberta da gravidez multiplicou por 10 a urgência da situação na cabeça de Margarete. Não se tratava mais apenas de um caso extraconjugal que poderia ser encerrado discretamente. Uma gravidez significava complicações legais, heranças, escândalos públicos que poderiam destruir a reputação da família. Naquela mesma noite, Margarete ligou para Rodrigo. Preciso falar com você amanhã, ela disse sem preâmbulos. Sobre o quê, mãe? Sobre sua vida pessoal. Venha ao meu apartamento às 7 da noite e venha sozinho. O tom da voz de Margarete deixou Rodrigo gelado. Havia algo ali que ele reconhecia da infância, a voz que sua mãe usava quando descobria alguma travessura grave. Mas agora ele era um homem adulto, e não uma criança apanhada fazendo algo errado. Posso saber do que se trata? Amanhã às 7, Rodrigo. Não se atrase. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Rodrigo ficou parado com o telefone na mão. Um pressentimento ruim se formando em seu peito. Carolina, que estava preparando o jantar na cozinha, percebeu sua expressão tensa. O que foi? Ela perguntou, secando as mãos no avental. Minha mãe quer conversar comigo amanhã, sobre minha vida pessoal. Carolina sentiu o sangue gelar.
Você acha que ela suspeita de alguma coisa? Não sei, mas o tom de voz dela, ela parecia diferente, como se soubesse de alguma coisa. Carolina se aproximou dele, colocando as mãos em seus braços. O que vamos fazer se ela souber? Vamos enfrentar, Rodrigo disse, mais para si mesmo do que para ela. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. Na manhã seguinte, Carolina acordou com náuseas mais fortes do que o habitual. Rodrigo a ajudou no banheiro, segurando seus cabelos enquanto ela vomitava. Depois preparou um chá de gengibre que havia pesquisado ser bom para enjoos matinais. Talvez eu devesse contar para minha mãe hoje, Carolina disse, apoiada no peito de Rodrigo na cama. Por quê? Porque se sua mãe realmente descobriu sobre nós, as coisas vão ficar muito complicadas muito rápido. Minha mãe merece saber a verdade antes que alguém apareça lá em casa causando problemas. Rodrigo sabia que ela estava certa. Conceição era uma mulher boa e merecia ser informada pela própria filha, não descobrir através de terceiros ou em meio a um escândalo. Quer que eu vá com você? Ele ofereceu. Não, isso é uma coisa que preciso fazer sozinha primeiro. Depois, se ela quiser te conhecer oficialmente, a gente conversa. Naquela tarde, Carolina saiu mais cedo do trabalho e foi para casa com o coração pesado. Encontrou Conceição na sala, costurando um vestido para uma cliente. Chegou cedo hoje. Conceição observou, sem tirar os olhos da costura. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante. O tom sério da filha fez Conceição parar o trabalho imediatamente. Ela conhecia a Carolina bem demais para não perceber que algo significativo estava acontecendo. Senta aqui do meu lado, Conceição disse, dando tapinhas no sofá. Carolina se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. Por onde começar? Como contar para a mãe que estava grávida de um homem casado? Não casado, mas de uma classe social completamente diferente, seu patrão, alguém que a família da mãe jamais aprovaria. Mãe, ela começou, lembra quando a senhora perguntou se eu estava namorando? Lembro, eu menti. Estou sim, envolvida com alguém. Conceição assentiu, sem parecer surpresa. Eu sabia. Você ficou diferente nos últimos meses. Mais feliz, mas também mais misteriosa. Quem é ele? É complicado, mãe. Por que complicado? Ele é casado? Não é casado, mas ele é o meu patrão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Conceição processou a informação, e Carolina pôde ver várias emoções passando pelo rosto da mãe. Surpresa, preocupação, decepção. O homem para quem você trabalha. Conceição perguntou finalmente. Sim, Rodrigo Silva. Mãe, eu sei que parece errado, mas não é o que a senhora está pensando. Ele me trata bem, me respeita. Não aproveitou de nenhuma situação. O que aconteceu entre nós foi natural, foi real. Carolina. Conceição balançou a cabeça lentamente. Você sabe como essas histórias terminam? Homens ricos brincam com moças pobres e depois se casam com mulheres da classe deles. Você vai acabar machucada. Não, mãe, Rodrigo não é assim. Ele me ama de verdade. Amor? Conceição riu amargamente. Filha, se ele te amasse de verdade, já teria te apresentado para a família dele, teria assumido o relacionamento publicamente. Vocês estão namorando escondido há quanto tempo? Carolina baixou os olhos. Sua mãe havia colocado o dedo na ferida. Alguns meses. E ninguém da família dele sabe? A mãe dele suspeita de alguma coisa. Suspeita? Então ele tem vergonha de você? Não é isso, mãe. É que é complicado. Ela é muito tradicional, muito preconceituosa. Ela nunca aceitaria alguém como eu. E você acha que vale a pena viver um amor que tem que ser escondido? Um amor que te envergonha? As palavras de Conceição doíam, mas Carolina sabia que havia mais uma coisa que precisava contar. A pior parte. Mãe,
Ela disse, respirando fundo. Tem mais uma coisa. Estou grávida. Desta vez, o silêncio durou muito mais tempo. Conceição ficou completamente imóvel, como se tivesse sido petrificada pela notícia. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. Grávida. De 6 semanas. E ele sabe? Sabe, e ficou feliz com a notícia. Conceição se levantou do sofá e começou a andar pela sala pequena. Carolina a observava, tentando decifrar o que a mãe estava pensando. Mãe, diz alguma coisa. O que você quer que eu diga, Carolina? Conceição se virou para a filha. Que estou feliz. Que acho uma boa ideia você ter um filho com um homem que não pode nem assumir publicamente que vocês estão juntos? Ele vai assumir, quando for a hora certa. E quando será a hora certa? Quando você estiver de 9 meses? Quando o bebê nascer? Ou nunca? Carolina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A reação da mãe estava sendo ainda pior do que ela imaginara. Eu amo ele, mãe, e ele me ama. Nós vamos dar um jeito. Conceição se sentou novamente ao lado da filha, desta vez pegando suas mãos. Filha, eu não quero que você sofra. É por isso que estou preocupada. Você é uma moça boa, trabalhadora, merece alguém que te valorize completamente, não pela metade. Rodrigo me valoriza completamente. Então por que vocês não estão casados? Por que você não conhece a família dele? Por que ele não conhece a nossa família? As perguntas ecoaram na cabeça de Carolina. Eram as mesmas dúvidas que ela tentava sufocar, os mesmos medos que a assombravam nas madrugadas quando não conseguia dormir. Vai dar certo, mãe. Tem que dar. Conceição abraçou a filha, mas Carolina pôde sentir a tensão em seu corpo. Eu espero que sim, filha. Eu realmente espero que sim. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo chegava ao apartamento da mãe na Barra da Tijuca. Margarete morava em um cobertura elegante, decorado com o mesmo requinte de seu apartamento em Ipanema, mas com um toque mais clássico e tradicional. Ela o esperava na sala, vestida impecavelmente como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Uma rigidez que Rodrigo reconhecia dos momentos mais tensos de sua infância. Senta, Margarete disse, apontando para a poltrona à sua frente. Mãe, antes de você falar qualquer coisa, agora você me escuta. Ela o interrompeu, sua voz cortante. Depois você fala. Rodrigo se sentou, preparando-se mentalmente para o pior. Margarete abriu uma pasta que estava sobre a mesa de centro e começou a tirar fotografias. Uma por uma, ela as colocou sobre a mesa, voltadas para Rodrigo. Rodrigo sentiu o sangue gelar ao reconhecer as imagens. Ele e Carolina se beijando, caminhando de mãos dadas, entrando juntos na clínica médica. Você quer me explicar isso? Margarete perguntou, sua voz perigosamente calma. Rodrigo olhou para as fotos, depois para a mãe. Por um momento, considerou negar, inventar alguma explicação. Mas então, se lembrou das palavras que havia dito para Carolina. Eles enfrentariam tudo juntos, custasse o que custasse. Não preciso explicar nada, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Minha vida pessoal não é assunto seu. Sua vida pessoal? Margarete riu, mas não havia humor nenhum em sua risada. Rodrigo, você é o herdeiro de uma família tradicional. Você é o presidente de uma empresa que emprega centenas de pessoas. Sua vida pessoal deixou de ser apenas sua no momento em que você nasceu Silva. Isso são fotografias tiradas ilegalmente. Você me fez espionar. Eu fiz o que era necessário para proteger nossa família. Margarete bateu a mão na mesa, perdendo a compostura pela primeira vez. Você está tendo um caso com uma empregada doméstica. Uma empregada, Rodrigo. Carolina não é uma empregada. Ela é a mulher que eu amo. Amor? Margarete cuspiu a palavra como se fosse algo nojento. Você acha que isso é amor? Você acha que uma mulher da classe social dela não está interessada apenas no seu dinheiro? Rodrigo se levantou abruptamente. Não fale assim dela.
Você não a conhece. Eu conheço o tipo dela muito bem. Mulheres como ela veem homens como você como uma oportunidade, uma chance de sair da pobreza. Carolina não é assim, não é? Então me explique isso aqui. Margarete pegou a última foto da pilha. Era uma imagem de Carolina saindo da clínica obstétrica. Você pode me explicar por que sua funcionária estava saindo de um consultório de pré-natal? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para a foto, depois para a mãe. Margarete havia descoberto tudo. Ela está grávida, não está? Margarete perguntou, embora já soubesse a resposta. Rodrigo assentiu lentamente. E é seu? É. Margarete fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando controlar a raiva. Quando os abriu novamente, havia uma determinação fria em seu olhar. Isso vai parar agora, ela disse. Você vai terminar com ela hoje mesmo. Vai demiti-la. Vai pagar o que for necessário para que ela resolva essa situação. E vai esquecer que isso aconteceu. Eu não vou fazer isso. Vai sim, porque se não fizer, eu farei por você. Eu vou até a casa dela, vou conversar com a família dela, vou tornar a vida dessa mulher um inferno, até ela entender que não tem lugar no nosso mundo. Rodrigo deu um passo em direção à mãe, os olhos brilhando de raiva. Se você encostar um dedo em Carolina, se você fizer qualquer coisa para machucá-la, eu nunca mais falo com você. Nunca mais. Você está me ameaçando? Estou fazendo uma promessa. Mãe e filho se encararam por longos segundos. Duas vontades fortes em rota de colisão. Dois mundos irreconciliáveis. Rodrigo, Margarete disse tentando mudar de estratégia. Pense no que você está fazendo. Você quer jogar fora tudo o que construímos? Quer destruir o legado de seu pai por causa de uma mulher que você conhece há menos de 2 anos? Eu quero ser feliz, mãe. Pela primeira vez na minha vida, eu quero simplesmente ser feliz. E você acha que vai ser feliz vivendo em uma casa simples, trabalhando como um funcionário comum, criando um filho sem os privilégios que você teve? Se for com Carolina, sim. Margarete percebeu que estava perdendo a batalha. Rodrigo estava mais decidido do que ela havia imaginado. Precisava de uma estratégia diferente. Está bem, ela disse, sua voz voltando ao tom controlado. Vou fazer uma proposta. Se você realmente quer ficar com essa mulher, pelo menos faça isso direito. O que você quer dizer? Case-se com ela, oficialmente. Assuma publicamente o relacionamento. Mas ela levantou a mão antes que Rodrigo pudesse responder. Se fizer isso, você perde tudo. A herança, a empresa, esta casa, o apartamento em Ipanema, tudo. Mãe, não terminei. Se você escolher ela, escolha completamente. Vá viver como ela vive. Veja se o amor de vocês sobrevive quando vocês estiverem passando necessidade. Rodrigo ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. E se eu escolher ficar com nossa família? Ele perguntou. Então você termina com ela hoje, agora. E nunca mais a vê. Você está me dando um ultimato. Estou oferecendo uma escolha, ou ela ou nós. Mas não os dois. Rodrigo olhou uma última vez para as fotos espalhadas sobre a mesa. Imagens de momentos felizes que agora pareciam evidências de um crime. Depois olhou para a mãe, vendo pela primeira vez não a mulher que o criara, mas uma estranha movida por preconceitos e aparências. Eu escolho ela, ele disse simplesmente. Margarete ficou pálida. Rodrigo, pense bem no que está fazendo. Já pensei. Eu escolho Carolina. Escolho nosso filho. Escolho ser feliz, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo o mais. Se você sair por essa porta agora, não volte mais. Esta será sua última chance. Rodrigo caminhou em direção à porta, depois se virou uma última vez para olhar a mãe. Adeus, mãe. E saiu, fechando a porta atrás de si com um som final. Do outro lado da porta, Margarete Silva ficou sozinha, em sua sala luxuosa, rodeada de tudo que o dinheiro podia comprar,
mas tendo perdido a única coisa que realmente importava: seu filho. A guerra havia começado, e agora todos teriam que lidar com as consequências de suas escolhas. O som da porta se fechando ecoou pelo corredor do edifício como um tiro. Rodrigo permaneceu parado por alguns instantes do lado de fora do apartamento da mãe, tentando processar o que acabara de acontecer. Em questão de minutos, sua vida inteira havia mudado. Não havia mais volta. Ele havia feito sua escolha, e agora precisaria viver com as consequências. O caminho de volta para Ipanema nunca havia parecido tão longo. Rodrigo dirigia no trânsito pesado da noite carioca, mas sua mente estava em outro lugar. Pensava em Carolina, que provavelmente estava em casa lidando com a própria família. Pensava no bebê que crescia no ventre dela. Pensava no futuro incerto que os aguardava. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou Carolina esperando por ele na sala. Ela havia voltado há pouco tempo da conversa com a mãe, e os olhos inchados denunciavam que também havia chorado. Como foi? Ela perguntou, levantando-se do sofá. Rodrigo a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de todo o mundo. Ela sabe de tudo, da nossa relação, da gravidez, tudo. Carolina se afastou um pouco para olhar em seus olhos. E agora? Agora nós vamos embora daqui. Vamos começar nossa própria vida. Rodrigo? Carolina hesitou. Você tem certeza? Sua mãe ainda pode mudar de ideia. Vocês podem se reconciliar. Não vão se reconciliar, Rodrigo interrompeu. Ela me deu um ultimato. Ou você, ou a família. Eu escolhi você. Escolhi nós. Carolina sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. E você se arrepende? Nunca, Rodrigo disse beijando sua testa. A única coisa de que eu me arrependo é de ter demorado tanto para tomar esta decisão. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, planejando os próximos passos. Rodrigo explicou que, segundo o ultimato da mãe, ele perderia acesso a tudo, a empresa, as propriedades, as contas bancárias da família. Mas ele havia economizado dinheiro próprio ao longo dos anos, tinha alguns investimentos pessoais e estava confiante de que conseguiria se reestabelecer profissionalmente. Não vai ser fácil, ele admitiu. Vou ter que começar do zero em muitas coisas. Mas eu prefiro construir uma vida nova com você do que continuar vivendo uma vida vazia sozinho. Carolina segurou as mãos dele. Nós vamos conseguir. Eu posso trabalhar também, pelo menos até o bebê nascer. Não quero que você se preocupe com isso agora. Quero que você se concentre em cuidar da nossa gravidez. Nos dias seguintes, eles começaram a colocar o plano em ação. Rodrigo contratou um advogado especializado em direito empresarial para entender exatamente quais eram seus direitos. Descobriu que, embora Margarete controlasse a maior parte do patrimônio familiar, ele tinha direito a algumas participações em empresas que haviam sido colocadas em seu nome ao longo dos anos. Também procurou emprego. Sua experiência como administrador e seu MBA internacional facilitaram as coisas. Logo recebeu propostas de algumas empresas menores do ramo da construção civil. O salário seria uma fração do que ele estava acostumado a ter, mas seria suficiente para começar uma nova vida. Carolina, por sua vez, enfrentou os desafios em casa. Conceição continuava preocupada com a situação da filha, mas gradualmente foi percebendo que Rodrigo realmente havia feito escolhas significativas por amor a Carolina. Ele abriu mão de tudo por você? Conceição perguntou numa manhã, enquanto tomavam café na pequena cozinha. De tudo, mãe. Da família, do dinheiro, da posição social. Conceição ficou em silêncio por um momento, mexendo o açúcar no café. Isso muda as coisas, ela disse finalmente. Como assim? Qualquer homem pode prometer amor quando não custa nada. Mas um homem que abre mão de uma fortuna por uma mulher,
Esse homem realmente ama. Carolina sorriu. Era a primeira vez que via a mãe falar de Rodrigo de forma positiva. Quando eu posso conhecer ele oficialmente? Conceição perguntou. Sério, mãe? Se ele vai ser pai do meu neto, eu preciso conhecer ele direito. Naquele fim de semana, Carolina levou Rodrigo para jantar em casa. Ele chegou nervoso, carregando flores para Conceição e um livro de engenharia para Gabriel, que ficou impressionado ao descobrir que o cunhado havia estudado nos Estados Unidos. O jantar foi inicialmente tenso, mas Rodrigo se esforçou genuinamente para conquistar a família de Carolina. Ajudou na cozinha, fez perguntas sobre o trabalho de costureira de Conceição, interessou-se pelos estudos de Gabriel. Não tentou impressionar com dinheiro ou presentes caros, simplesmente foi ele mesmo. Ele é educado. Conceição comentou com Carolina mais tarde enquanto lavavam a louça. E olha para você do jeito que seu pai olhava para mim. E isso é bom? É, filha. É muito bom. Enquanto isso, Margarete Silva não havia ficado parada. A descoberta de que realmente havia perdido o filho para uma empregada a deixara inicialmente em estado de choque, depois furiosa. Ela tentou usar todos os contatos sociais para dificultar a vida profissional de Rodrigo, mas descobriu que o filho era mais respeitado no meio empresarial do que ela imaginava. Muitos executivos viam Rodrigo como vítima de uma mãe controladora. Alguns até admiraram sua coragem de escolher o amor em detrimento do dinheiro. As tentativas de sabotagem de Margarete acabaram se voltando contra ela própria. Frustrada, ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Uma tarde, Margarete apareceu na Vila da Penha. Chegou em seu Mercedes blindado, causando um pequeno alvoroço na rua simples onde Carolina morava. Os vizinhos se aglomeraram nas janelas e portões para ver quem era a mulher elegante que saía do carro de luxo. Conceição estava sozinha em casa quando Margarete bateu à porta. Através da janela, viu uma senhora bem vestida e imaginou que fosse alguma cliente nova interessada em seus serviços de costura. Boa tarde, Margarete disse quando Conceição abriu a porta. A senhora é a mãe de Carolina Santos? Sou sim. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Margarete Silva. Sou mãe de Rodrigo. O sorriso desapareceu do rosto de Conceição imediatamente. Ela conhecia aquele nome, sabia quem era a mulher à sua frente. Entre, Conceição disse, abrindo a porta com relutância. Margarete entrou na pequena casa e olhou ao redor. Tudo era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Móveis antigos, mas bem cuidados. Fotografias da família nas paredes, flores naturais em vasinhos simples. Havia amor naquele lar, isso era inegável. Sente-se, Conceição ofereceu, apontando para o sofá da sala. Margarete se sentou, ajeitando a bolsa de grife no colo. Por um momento, as duas mulheres se estudaram em silêncio. Mães preocupadas com o futuro de seus filhos, mas de mundos completamente diferentes. Imagino que saiba por que estou aqui, Margarete disse finalmente. Para tentar nos convencer a deixar seu filho em paz? Conceição respondeu diretamente. Para tentar evitar que todos saiam machucados dessa situação. Todos? Ou só a senhora? Margarete ficou surpresa com a franqueza de Conceição. Havia esperado encontrar uma mulher mais submissa, mais facilmente intimidada. Senhora Conceição, vou ser direta. Meu filho está cometendo um erro que pode destruir a vida de todos os envolvidos. Que erro? Amar minha filha? Vocês não entendem as consequências do que estão fazendo. Rodrigo nasceu e foi criado em um mundo específico. Ele tem responsabilidades, compromissos sociais. Não pode simplesmente abandonar tudo por um capricho. Capricho? Conceição se levantou, visivelmente irritada. A senhora está chamando o amor que eles sentem um pelo outro de capricho? Estou dizendo que diferenças sociais são reais e elas destroem relacionamentos.
Carolina vai sofrer tentando se adaptar ao mundo dele e Rodrigo vai se sentir frustrado, vivendo abaixo do padrão que sempre conheceu. O que a senhora está propondo? Margarete abriu a bolsa e tirou um envelope. 500 mil reais. Para Carolina deixar o Rio de Janeiro, resolver a gravidez e nunca mais procurar meu filho. O silêncio que se seguiu foi tenso. Conceição olhou para o envelope como se fosse algo radioativo. A senhora acha que pode comprar minha filha? Estou oferecendo uma oportunidade para ela começar uma vida nova, sem complicações. Conceição se aproximou de Margarete, pegou o envelope e, para surpresa da mulher mais velha, rasgou ao meio. Minha filha não está à venda, ela disse, sua voz controlada, mas firme, e nem meu neto. Senhora Conceição, seja sensata. Sensata? Vou dizer o que é sensato, dona Margarete. Sensato é perceber que seu filho encontrou uma mulher que o ama de verdade. Sensato é entender que ele escolheu ser feliz em vez de ser rico. E sensato seria a senhora apoiar a escolha dele em vez de tentar destruir a felicidade dele. Margarete se levantou, recompondo a postura. Vocês vão se arrepender. Quando a paixão passar, quando as dificuldades financeiras chegarem, quando a realidade bater, vocês vão se arrepender. Talvez, Conceição admitiu. Mas pelo menos eles vão se arrepender juntos. Margarete saiu da casa de Conceição, derrotada pela segunda vez em uma semana. Enquanto voltava para a Barra da Tijuca, ela percebeu que havia subestimado não apenas Rodrigo, mas toda a família Santos. Eles tinham uma dignidade, uma união que o dinheiro dela não conseguia quebrar. Naquela mesma semana, Rodrigo assinou um contrato com uma construtora média da Tijuca. O salário era menos de 1/4 do que ele ganhava na empresa da família, mas ele estava genuinamente animado com o novo desafio. Vou começar como gerente de projetos, ele contou para Carolina durante o jantar. É uma empresa menor, mas com potencial de crescimento. E você está feliz? Estou. Pela primeira vez em anos, eu vou trabalhar para construir alguma coisa minha, não apenas manter o que foi construído por outros. Carolina segurava a barriga, que agora começava a mostrar uma pequena curvatura. Nosso filho vai ter um pai trabalhador e determinado. E uma mãe corajosa e linda, Rodrigo respondeu, beijando sua mão. Eles também começaram a procurar um novo lugar para morar. O apartamento em Ipanema, mesmo sendo tecnicamente de Rodrigo, estava em nome da empresa da família. Então, eles precisariam sair em breve. Encontraram um apartamento simples de 2 quartos na Tijuca, perto do novo emprego de Rodrigo. Era bem menor que o apartamento de Ipanema, mas tinha algo que o outro nunca teve. Seria verdadeiramente deles. É perfeito, Carolina disse, observando a pequena varanda com vista para as montanhas da Tijuca. Você tem certeza? É bem diferente do que você estava acostumada a cuidar. Rodrigo, Carolina se virou para ele. Eu não estava cuidando daquele apartamento em Ipanema. Eu estava apenas trabalhando lá. Este aqui, nós vamos cuidar juntos. Vamos fazer dele um lar. No dia da mudança, apenas Gabriel e 2 amigos de Rodrigo apareceram para ajudar. Margarete não deu o ar da graça e Rodrigo não a procurou. O corte entre mãe e filho parecia definitivo. Mas no final da tarde, quando estavam organizando os últimos pertences, a campainha tocou. Carolina foi atender e encontrou um homem entregando um envelope. Dentro havia uma carta breve de Margarete. Rodrigo, se um dia você mudar de ideia, saiba que sempre será meu filho. Mas espero que você prove que fiz a escolha errada. Margarete. Rodrigo leu a carta em silêncio e aguardou sem comentários. Carolina respeitou o seu silêncio, entendendo que ele precisava processar aquilo sozinho. Naquela primeira noite no apartamento novo, eles se deitaram no colchão que haviam colocado no chão do quarto. Os móveis ainda chegariam na semana seguinte. Carolina estava aninhada nos braços de Rodrigo, os dois olhando pela janela as luzes da cidade.
Você se arrepende? Ela perguntou baixinho. De ter escolhido você? Nunca. Tá, de ter perdido sua família? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Eu sinto falta da minha mãe, mas não da pessoa que ela se tornou. Se ela não consegue aceitar minha felicidade, então ela que escolheu perder um filho, não eu que escolhi perder uma mãe. Carolina colocou a mão dele sobre sua barriga. Nosso filho vai crescer sabendo o que é amor de verdade. Vai. E vai crescer sabendo que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para proteger quem amamos. Os primeiros meses no apartamento da Tijuca foram de adaptação, mas também de uma felicidade genuína que nenhum dos dois havia experimentado antes. Rodrigo se dedicava intensamente ao novo trabalho, impressionando os chefes com sua competência e ética profissional. Carolina cuidava da casa e se preparava para a chegada do bebê, fazendo o pré-natal religiosamente e sendo mimada por Conceição, que se dividia entre sua própria casa e o apartamento dos filhos. Doutor Roberto Mendes continuou acompanhando a gravidez de Carolina, sempre se mostrando satisfeito com a evolução. Na consulta de 5 meses, ele lhes deu uma notícia que os encheu de alegria. É um menino, ele anunciou, apontando para a imagem na tela do ultrassom. Carolina e Rodrigo se entreolharam, sorrisos enormes nos rostos. Um menino? Rodrigo repetiu, a voz embargada de emoção. Como vocês vão chamá-lo? Dr. Roberto perguntou. Pedro? Carolina e Rodrigo disseram ao mesmo tempo e riram da sincronicidade. Pedro era o nome do pai de Carolina, e ambos sentiram que seria uma bela homenagem ao homem que havia ensinado à filha os valores que a tornaram a mulher extraordinária que era. Naquela noite, eles comemoraram o descobrimento com um jantar simples em casa. Gabriel se juntou a eles, animado com a perspectiva de ter um sobrinho. Conceição trouxe um bolo caseiro que havia feito especialmente para a ocasião. Para Pedro Santos Silva, Rodrigo fez um brinde com suco de laranja. Pedro Santos Silva, todos repetiram. Era uma família pequena, mas unida pelo amor verdadeiro. E enquanto brindavam ao futuro do outro lado da cidade, Margarete Silva jantava sozinha em seu apartamento luxuoso, olhando pela janela e se perguntando se havia tomado a decisão certa. O filho que ela havia criado estava construindo uma nova vida, uma nova família. E pela primeira vez em meses, ela se questionou se não deveria tentar se reconciliar com Rodrigo antes que fosse tarde demais. Mas o orgulho ferido ainda falava mais alto que o amor de mãe. E assim, os dias continuaram passando, com 2 famílias vivendo vidas separadas na mesma cidade, unidos apenas pela esperança de que o futuro pudesse trazer cura para as feridas do presente. Pedro crescia seguro no ventre de Carolina, cercado pelo amor de pais que haviam escolhido a coragem em vez do conformismo, a felicidade em vez da conveniência. E talvez, quem sabe, ele seria a ponte que um dia reconectaria todas as peças quebradas dessa história de amor. 3 anos haviam se passado desde aquela tarde chuvosa em que Carolina e Rodrigo se beijaram pela primeira vez. O tempo havia sido generoso com o casal, trazendo desafios que os fortaleceram em vez de separá-los, e alegrias que validaram cada sacrifício que haviam feito pelo amor. O apartamento na Tijuca havia se transformado em um verdadeiro lar. As paredes, antes nuas, agora exibiam fotografias da família, Carolina grávida, os primeiros passos de Pedro, aniversários simples, mas repletos de felicidade. A sala pequena havia ganhado um sofá confortável, onde Pedro adorava brincar com seus carrinhos, e a cozinha, embora modesta, era sempre perfumada pelos pratos que Carolina preparava com tanto carinho. Pedro Santos Silva estava com 2 anos e meio, um menino de cabelos escuros como o pai e olhos expressivos como a mãe.
Era uma criança alegre e esperta, que enchia a casa de risadas e conversas entusiasmadas em seu vocabulário em desenvolvimento. Rodrigo se derretia completamente quando chegava do trabalho e ouvia o grito animado de "Papai!" ecoando pelo apartamento. Rodrigo havia prosperado profissionalmente de forma impressionante. Sua dedicação e competência na construtora da Tijuca não passaram despercebidas. Em 2 anos, ele havia sido promovido a diretor de projetos e recentemente havia recebido uma proposta para se tornar sócio minoritário da empresa. O salário agora era próximo ao que ganhava na empresa da família, mas o mais importante era a satisfação pessoal que sentia trabalhando com algo que havia construído por mérito próprio. Carolina havia encontrado uma nova paixão durante a licença maternidade. Começou fazendo doces caseiros para vender às vizinhas, uma forma de contribuir com a renda familiar enquanto cuidava de Pedro. O que começou como um hobby, rapidamente se transformou em um pequeno negócio próspero. Seus brigadeiros, beijinhos e bolos eram famosos em todo o bairro, e ela já recebia encomendas para festas e eventos. "Você deveria abrir uma confeitaria", Rodrigo sugeriu certa noite, enquanto provava um novo bolo de cenoura que ela havia criado. "Você acha?", Carolina perguntou, limpando as mãos no avental. "Tenho certeza. Seus doces são melhores que os de qualquer confeitaria cara de Ipanema." Pedro, sentado em sua cadeirinha, batia palmas toda vez que Carolina lhe dava uma colherada de brigadeiro. "Mais, mamãe, mais! Só mais um pouquinho, meu amor. Senão você não vai jantar." Era uma cena comum, simples, mas que transbordava felicidade. Nesses momentos, Rodrigo se perguntava como havia vivido tanto tempo sem conhecer esse tipo de alegria genuína. Conceição havia se tornado uma presença constante em suas vidas. A avó Coruja passava quase todos os fins de semana no apartamento da filha, mimando o neto e ajudando Carolina com os doces. Gabriel, agora com 19 anos e cursando engenharia numa faculdade pública, também frequentava a casa do cunhado, que se tornara uma espécie de mentor e amigo mais velho. "Você mudou a vida da minha família inteira", Conceição disse para Rodrigo certa tarde de domingo, enquanto observavam Pedro brincar no pequeno playground do prédio. "Como assim? Carolina nunca foi tão feliz. Gabriel tem um exemplo masculino positivo pela primeira vez desde que perdeu o pai. E eu..." Ela sorriu. "Eu descobri que posso ter um genro que realmente ama minha filha." Rodrigo ficou emocionado com as palavras da sogra. A aceitação da família de Carolina havia significado muito para ele, especialmente considerando a rejeição completa que havia enfrentado da própria mãe. Margarete Silva continuava sendo uma presença ausente, mas não esquecida. Rodrigo pensava nela frequentemente, especialmente quando Pedro fazia alguma coisa que o lembrava de sua própria infância. Havia momentos em que sentia uma dor profunda por saber que sua mãe estava perdendo a oportunidade de conhecer o neto, de ver como ele havia construído uma família linda e sólida. Carolina, percebendo a melancolia ocasional do marido, havia sugerido várias vezes que eles tentassem uma aproximação. Mas Rodrigo sempre resistia, alegando que o orgulho de Margarete jamais permitiria uma reconciliação. "Ela que me procure", ele dizia. "Fui eu que fiz a escolha certa. Se ela quiser fazer parte da nossa vida, ela sabe onde nos encontrar." Do outro lado da cidade, Margarete vivia uma realidade bem diferente. O apartamento luxuoso na Barra da Tijuca continuava impecável, mas parecia cada vez mais vazio. Aos 66 anos, ela havia se tornado uma mulher solitária e amargurada, cercada de bens materiais, mas desprovida das únicas coisas que realmente importam: família e amor. Os negócios da família continuavam prósperos sob sua administração, mas ela havia perdido muito do prazer que sentia conduzindo a empresa.
Sem Rodrigo para assumir gradualmente as responsabilidades, ela se via obrigada a trabalhar mais do que gostaria, numa idade em que deveria estar pensando em se aposentar. Pior que a sobrecarga profissional era a solidão emocional. Margarete havia sacrificado relacionamentos pessoais em nome de manter o status social da família. Agora, com o filho distante e poucos amigos verdadeiros, ela passava a maior parte do tempo sozinha, remoendo decisões e se questionando se havia feito as escolhas certas. Através de conhecidos em comum, ela recebia notícias ocasionais sobre Rodrigo. Sabia que ele havia prosperado profissionalmente, que vivia bem com a esposa e o filho, que parecia genuinamente feliz. Essas informações despertavam nela uma mistura confusa de orgulho e arrependimento. Uma tarde de terça-feira, enquanto voltava de uma reunião no centro da cidade, Margarete tomou uma decisão impulsiva. Pediu ao motorista para fazer um desvio pela Tijuca. Queria ver onde o filho estava morando, queria ter uma noção de como era sua nova vida. O prédio onde Rodrigo morava era simples, mas bem conservado, localizado numa rua tranquila e arborizada. Margarete permaneceu no carro, observando a fachada, tentando imaginar como era a vida do filho naquele lugar tão diferente dos ambientes luxuosos onde ele havia crescido. Foi quando viu Carolina sair do prédio, empurrando um carrinho de bebê. Mesmo à distância, Margarete pode perceber que ela havia mudado nos últimos 3 anos. Estava mais madura, mais confiante, com o cabelo um pouco mais comprido e uma expressão serena no rosto. Caminhava com a segurança de uma mulher que encontrara seu lugar no mundo. No carrinho estava Pedro, um menino lindo que imediatamente despertou um turbilhão de emoções no peito de Margarete. Ele tinha os olhos de Rodrigo, o mesmo formato de rosto. Era seu neto, a continuação da linhagem Silva, e ela nunca o havia segurado no colo. Margarete observou Carolina e Pedro se dirigirem a uma pequena padaria na esquina. Viu como Carolina cumprimentou carinhosamente o padeiro, como interagia pacientemente com Pedro, que queria descer do carrinho para andar sozinho. Era uma cena cotidiana, mas que revelava muito sobre o tipo de mãe que Carolina era. Atenciosa, carinhosa, presente. Quando elas retornaram, Margarete viu Rodrigo chegando do trabalho. Mesmo usando roupas mais simples que os ternos caros de antigamente, ele parecia bem, saudável, contente. Pedro correu para os braços do pai, que o levantou no ar, provocando gargalhadas da criança. Carolina se aproximou e deu um beijo carinhoso em Rodrigo. Uma demonstração natural de afeto entre um casal que realmente se amava. Margarete ficou observando a família por alguns minutos, até que eles subiram para o apartamento. Então, ela pediu ao motorista para levá-la para casa, mas ficou em silêncio durante todo o trajeto, processando o que havia visto. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Margarete admitiu para si mesma pela primeira vez o que havia tentado negar por 3 anos. Ela havia cometido um erro terrível. Rodrigo não havia jogado sua vida fora por um capricho. Ele havia escolhido a felicidade verdadeira. E ela, movida por preconceitos e orgulho, havia perdido não apenas um filho, mas também a chance de conhecer um neto maravilhoso. As semanas que se seguiram foram de profunda reflexão para Margarete. Ela começou a questionar valores que havia considerado absolutos durante toda a vida. O que realmente importava? Status social ou felicidade familiar? Dinheiro ou amor? Tradições vazias ou relacionamentos genuínos? A resposta veio de forma dolorosa, mas clara. Ela havia escolhido as coisas erradas. Foi Gabriel quem, inadvertidamente, criou a oportunidade para a reconciliação. Agora, no 3º ano de engenharia, ele havia conseguido um estágio numa empresa de construção civil e estava animado com a possibilidade de aprender mais sobre a profissão. Durante uma conversa com Rodrigo,
Mencionou que sua empresa havia sido contratada para uma obra no projeto de um empreendimento da Silva Construções. Você conhece alguém lá? Gabriel perguntou inocentemente. Seria legal ter uma referência. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Silva Construções era a empresa da família, o império que sua mãe ainda comandava. Pela primeira vez em 3 anos, ele teve notícias diretas dos negócios que um dia havia administrado. Conheço, ele disse finalmente. A dona da empresa é minha mãe. Gabriel ficou boquiaberto. Sua mãe? Mas então você é herdeiro de uma das maiores construtoras do Rio. Era, Rodrigo corrigiu. Isso faz parte do meu passado. Carolina, que estava ouvindo a conversa da cozinha, se aproximou. Rodrigo, talvez seja uma oportunidade... Uma oportunidade para quê? Para vocês conversarem. Já se passaram 3 anos. As pessoas mudam, as situações mudam. Minha mãe não muda, Carolina. Você não a conhece como eu. Mas seu filho a mudaria, Carolina disse suavemente. Pedro mudaria qualquer pessoa. A sugestão de Carolina ficou ecoando na mente de Rodrigo durante os dias seguintes. Ele havia construído uma vida boa, estável, feliz. Estava orgulhoso do homem que se tornara, do pai que era, do marido que conseguia ser. Talvez fosse hora de tentar uma reconciliação. Não por ele, mas por Pedro, que merecia conhecer a avó. Foi Carolina quem tomou a iniciativa. Sem contar para Rodrigo, ela procurou o número de Margarete e ligou. Alô? A voz de Margarete soou surpresa ao atender. Dona Margarete? É Carolina, Carolina Santos. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. O que você quer? Margarete perguntou, sua voz tensa. Quero convidá-la para conhecer seu neto. Margarete sentiu o coração acelerar. Como? Pedro faz 3 anos no próximo sábado. Vamos fazer uma pequena festa em casa. Gostaria que a senhora viesse. Rodrigo sabe que você está ligando? Não, Carolina admitiu. Mas ele sente sua falta, mesmo que não admita. E Pedro merece conhecer a avó. Margarete ficou em silêncio novamente, lutando contra emoções conflitantes. Orgulho, arrependimento, esperança, medo, tudo se misturava em seu peito. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Porque família é importante, porque erros podem ser perdoados e porque seu neto precisa de todos os avós que puder ter. E se Rodrigo não quiser me ver? Então, pelo menos a senhora terá tentado. Margarete anotou o endereço e prometeu pensar sobre o convite. Depois que desligou o telefone, ela ficou sentada em sua poltrona por horas, olhando para a foto de Rodrigo criança que mantinha na mesa lateral. No sábado seguinte, Carolina preparou uma festa simples, mas caprichada para Pedro. Conceição ajudou com os doces, Gabriel trouxe balões coloridos e alguns vizinhos com crianças foram convidados. Pedro estava radiante, correndo pela casa com um chapéu de aniversário na cabeça, brincando com os amiguinhos. Rodrigo estava feliz vendo a alegria do filho, mas Carolina notou que ele olhava ocasionalmente para a porta, como se esperasse alguém. Ela não havia contado sobre o telefonema para Margarete, mas uma parte dela esperava que a sogra aparecesse. Às 4 da tarde, a campainha tocou. Carolina foi atender, o coração batendo forte. Do outro lado da porta estava Margarete Silva, elegantemente vestida como sempre, mas com uma expressão vulnerável que Carolina nunca havia visto antes. Nas mãos, ela carregava um grande presente embrulhado em papel colorido. Dona Margarete, Carolina disse suavemente, a senhora veio. Eu não sei se deveria ter vindo. Claro que deveria. Entre, por favor. Quando Margarete entrou na sala, a festa praticamente parou. Rodrigo, que estava brincando com Pedro no chão, levantou lentamente, a expressão de choque evidente em seu rosto. Mãe! Oi, Rodrigo! Pedro, curioso com a nova pessoa, se aproximou da avó sem timidez. Oi,
Eu sou Pedro. Hoje é meu aniversário. Margarete olhou para o neto e Carolina pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Pedro era ainda mais lindo de perto. Um menino saudável, alegre, bem cuidado. A prova viva de que Rodrigo e Carolina haviam construído uma família maravilhosa. Oi, Pedro, Margarete disse, sua voz embargada. Eu sou sua avó, Margarete. Vovó! Pedro gritou animado. Eu tenho 2 vovós agora. A inocência da criança quebrou a tensão do momento. Conceição, sempre diplomática, se aproximou e estendeu a mão para Margarete. Dona Margarete, é um prazer conhecê-la finalmente. Sou Conceição, mãe da Carolina. As 2 avós se cumprimentaram com cortesia respeitosa. Margarete olhou ao redor do apartamento simples, mas acolhedor, notando os detalhes que revelavam o amor que habitava ali. Desenhos de Pedro na geladeira, fotografias da família espalhadas pela casa, brinquedos organizados num canto da sala. Rodrigo ainda estava em pé, observando a mãe com uma mistura de emoções. Carolina se aproximou dele e segurou sua mão, dando-lhe o apoio silencioso que ele precisava. Você quer ficar para o parabéns? Rodrigo perguntou finalmente, sua voz hesitante. Se não for incômodo... Nunca seria incômodo, mãe. A festa continuou, mas com uma atmosfera diferente. Margarete observava Pedro com fascínio, descobrindo que ele tinha o mesmo sorriso travesso que Rodrigo havia tido na mesma idade. Quando chegou a hora do parabéns, Pedro insistiu que a vovó nova ficasse ao seu lado para cantar. Margarete cantou parabéns para o neto com lágrimas nos olhos, se dando conta de tudo que havia perdido por causa de seu orgulho. 3 anos da vida de Pedro, 3 anos de ser avó, 3 anos de momentos preciosos que nunca poderia recuperar. Depois que os convidados foram embora, ficaram apenas a família. Pedro estava cansado da festa e dormiu no colo de Rodrigo. Margarete aproveitou a oportunidade para realmente conversar com o filho. Rodrigo, ela começou, eu preciso te pedir desculpas. Mãe, deixa eu falar, por favor. Eu cometi um erro terrível. Deixei o preconceito e o orgulho falarem mais alto que o amor de mãe. Você construiu uma família linda, encontrou a felicidade verdadeira e eu não soube reconhecer isso. Rodrigo olhou para a mãe, vendo pela primeira vez em anos não a matriarca controladora, mas uma mulher que havia cometido um erro e estava genuinamente arrependida. Eu também peço desculpas, ele disse, por ter sido tão radical, por não ter tentado uma aproximação antes. Você não precisa se desculpar. Você fez a escolha certa. Eu que demorei 3 anos para perceber isso. Carolina, que estava na cozinha preparando café, voltou à sala e se sentou ao lado do marido. Dona Margarete, o senhor Rodrigo fala da senhora todos os dias. Pedro deveria conhecer a avó paterna. Vocês me dariam essa oportunidade, mesmo depois de tudo que eu fiz? Família é família, Carolina disse simplesmente. E Pedro precisa de todos os avós que puder ter. Margarete começou a chorar, um choro de alívio, de arrependimento, de gratidão. Rodrigo se levantou e abraçou a mãe, um abraço que carregava 3 anos de saudade represada. Eu te amo, mãe, sempre amei. Eu também te amo, filho, e peço perdão por ter demorado tanto para perceber que o amor é mais importante que qualquer outra coisa. Nos meses que se seguiram, Margarete se esforçou genuinamente para recuperar o tempo perdido. Visitava o neto regularmente, sempre respeitando a dinâmica da família que Rodrigo e Carolina haviam construído. Aos poucos, desenvolveu uma relação cordial e até afetuosa com Carolina, reconhecendo as qualidades que haviam conquistado seu filho. Você é uma mãe maravilhosa, ela disse para Carolina, numa tarde em que estavam observando Pedro brincar no playground. E uma esposa exemplar. Rodrigo teve sorte de encontrar você. Carolina sorriu. Nós 2 tivemos sorte de nos encontrarmos.
Margarete também ofereceu ajuda financeira para o negócio de doces de Carolina, mas foi educadamente recusada. Queremos construir nosso sucesso com nossas próprias mãos, Carolina explicou, mas obrigada pela oferta. A resposta de Carolina só aumentou o respeito que Margarete sentia pela nora. Ela reconhecia na jovem mulher uma dignidade e uma força que não tinham nada a ver com dinheiro ou posição social. 2 anos depois da reconciliação, a família havia crescido ainda mais. Carolina estava grávida novamente, desta vez de uma menina que levariam Maria, em homenagem à avó materna de Carolina. Pedro, agora com 5 anos, estava animado com a perspectiva de ser irmão mais velho. O negócio de doces de Carolina havia prosperado a ponto de ela abrir uma pequena confeitaria no bairro. Rodrigo havia se tornado sócio da construtora onde trabalhava e estava planejando abrir sua própria empresa em breve. Margarete, agora com 70 anos, havia começado a delegar mais responsabilidades da Silva Construções para executivos de confiança, preferindo passar tempo com a família. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida no apartamento da Tijuca, que agora havia sido trocado por uma casa pequena, mas confortável, com quintal onde Pedro podia brincar e Carolina podia cultivar uma horta. Para a família, Rodrigo fez um brinde no almoço de domingo. Para a família, todos repetiram. Margarete olhava ao redor da mesa. Rodrigo e Carolina, radiantes com a segunda gravidez. Pedro contando animadamente sobre a escola. Conceição e Gabriel discutindo os planos de formatura dele. E ela mesma, finalmente no lugar onde sempre deveria ter estado. No centro de uma família unida pelo amor. Sabe o que eu aprendi? Ela disse, se dirigindo a toda a mesa. Que o maior legado que podemos deixar não é dinheiro ou propriedades. É amor. É família. É a capacidade de perdoar e recomeçar. Carolina segurou a mão de Rodrigo por baixo da mesa. E às vezes precisamos ter coragem para lutar por esse amor. Pedro, que não entendia completamente a conversa dos adultos, mas sentia o clima emocionado, se levantou de sua cadeira e abraçou a avó Margarete. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, meu neto, mais do que você pode imaginar. O sol da tarde entrava pelas janelas da pequena casa, iluminando uma família que havia sido quebrada pelo orgulho e reconstruída pelo amor. Rodrigo olhava para Carolina, grávida e radiante, para Pedro brincando no quintal, para as 2 avós conversando harmoniosamente, para Gabriel estudando na mesa da cozinha. Havia abdicado de uma herança material, mas ganhado algo infinitamente mais valioso. Uma família verdadeira, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e dedicação mútua. Naquela noite, depois que todos foram embora, Carolina e Rodrigo ficaram na varanda da casa, observando Pedro dormir através da janela do quarto. Você se arrepende de alguma coisa? Carolina perguntou, apoiando a cabeça no ombro do marido. De nada, Rodrigo respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Cada escolha que fizemos nos trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde eu quero estar. Carolina colocou a mão na barriga, onde Maria crescia. Nossos filhos vão crescer sabendo que o amor sempre vence. E vão saber que às vezes é preciso lutar por aquilo em que acreditamos. Eles ficaram ali por um longo tempo, 2 corações que haviam encontrado um no outro não apenas o amor romântico, mas a compreensão de que família é o que construímos com nossas escolhas, não o que recebemos por herança. A história que começara com uma diferença social aparentemente intransponível havia se transformado numa lição sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Carolina e Rodrigo provaram que quando 2 pessoas se amam de verdade e estão dispostas a lutar por esse amor, não há obstáculo que não possa ser superado, não há preconceito que não possa ser vencido, não há coração que não possa ser tocado.
E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, uma família dormia tranquila, sabendo que havia construído algo duradouro e verdadeiro, um legado de amor que passaria de geração em geração, lembrando sempre que o que realmente importa na vida não pode ser comprado com dinheiro, mas apenas conquistado com coragem, dedicação e muito, muito amor. E se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você achou dessa jornada emocionante. Porque assim como Carolina e Rodrigo descobriram, as melhores histórias são aquelas que nos lembram do poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história.